Desculpe, mas pessoas como o senhor não compram alianças aqui. As palavras saíram da boca da vendedora como veneno. Marcos sentiu cada sílaba perfurar seu peito como uma faca afiada. Ali estava ele, um homem de 62 anos, com as mãos calejadas de tanto cavar sepulturas, segurando com cuidado a aliança de ouro que sua falecida esposa havia usado por 40 anos. A peça brilhava sob as luzes da joalheria mais cara de São Paulo, contrastando cruelmente com suas roupas simples e gastas. Eu só queria comprar uma aliança igual a esta, Marcos murmurou, sua voz embargada, para enterrar com minha Beatriz. Ela merece ir com as 2 alianças que nos uniram. A vendedora, uma mulher de cabelos perfeitamente arrumados e unhas impecáveis, olhou para ele com nojo mal disfarçado. Seu nariz empinou como se sentisse um cheiro ruim. Ela nem sequer tocou na aliança que Marcos estendia com mãos trêmulas. O senhor está sujando o balcão, ela disse friamente, apontando para as mãos de Marcos. Terra seca ainda marcava seus dedos, resquícios do último sepultamento que havia feito naquela manhã. Aqui não é lugar para gente do seu tipo. Marcos sentiu suas pernas fraquejarem. Ele havia economizado cada centavo durante 6 meses. Cada moeda guardada era um sacrifício. Menos comida, caminhadas longas para economizar o ônibus, concertos adiados em sua humilde casa. Tudo para comprar aquela aliança. Tudo por amor a Beatriz, que havia partido há uma semana, levando consigo 50 anos de cumplicidade, risadas e sonhos compartilhados. Por favor, ele insistiu, sua dignidade desmoronando. Eu tenho o dinheiro. Está tudo aqui. Ele tirou do bolso um envelope amarelado, surrado de tanto ser manuseado. Dentro, notas de 10, 20 e 50 reais, cuidadosamente dobradas e contadas. R$ 3.200. Uma fortuna para um coveiro que ganhava um salário mínimo. A vendedora nem olhou para o dinheiro. Seus olhos gelados fixaram-se no rosto enrugado de Marcos, no pescoço queimado pelo sol de décadas trabalhando ao ar livre, nas roupas que cheiravam a terra e suor honesto. Segurança! Ela chamou elevando a voz. Temos uma situação aqui. Outras pessoas na joalheria começaram a olhar. Casais elegantes, mulheres cobertas de joias, homens de terno impecável. Todos viraram seus rostos de desprezo para Marcos. Ele sentiu o peso de cada olhar como pedras sendo atiradas contra sua alma. Um segurança corpulento aproximou-se rapidamente, a mão já no cacetete preso ao cinto. Algum problema, dona Patrícia? Ele perguntou, ignorando completamente Marcos. Este homem está insistindo em permanecer aqui, mesmo depois de eu explicar educadamente que nossa joalheria atende um público específico. Patrícia respondeu, cada palavra destilando veneno. Creio que ele não entende que não pertence a este ambiente. Eu só quero comprar uma aliança. Marcos repetiu, sua voz agora um sussurro derrotado, para minha esposa que faleceu. Ouça, o segurança disse, colocando a mão pesada no ombro de Marcos. Não queremos problemas. O senhor precisa sair. Agora! Lágrimas começaram a rolar pelo rosto enrugado de Marcos. Não eram apenas lágrimas de humilhação. Eram lágrimas de 50 anos de casamento, de promessas feitas à beira de um leito de morte, de amor que transcendia a própria vida. Beatriz fez tanto por mim, ele disse, mais para si mesmo do que para aquelas pessoas cruéis. Ela trabalhou como empregada doméstica a vida toda para me ajudar a criar nossos 3 filhos. Nunca reclamou, nunca pediu nada para ela. A única coisa que ela me fez prometer foi que, quando chegasse sua hora, eu colocaria de volta a aliança que ela teve que vender há 20 anos para pagar a cirurgia do nosso filho mais novo. Patrícia revirou os olhos. Que história tocante. Mas isso não muda o fato de que o senhor não tem perfil para ser nosso cliente. Tente uma joalheria mais acessível, talvez no centro da cidade. Mas eu vim até aqui porque foi aqui que compramos nossas alianças. Há 50 anos. Marcos explicou desesperado. Esta loja pertencia ao senhor Giuseppe. Ele foi tão gentil conosco naquele dia. Disse que nosso amor era a verdadeira riqueza. Eu pensei que... O senhor Giuseppe faleceu há 15 anos.
Patrícia interrompeu rispidamente. E os tempos mudaram. Esta joalheria agora tem padrões, reputação a zelar. Um casal elegante que observava a cena começou a rir discretamente. A mulher, coberta de diamantes do pescoço aos pulsos, sussurrou algo para o marido. Ambos olharam para Marcos como se ele fosse um inseto interessante, mas repugnante. O segurança começou a empurrar Marcos gentilmente em direção à porta. O coveiro tentou resistir, mas estava velho, cansado, quebrado por dentro. Por favor, ele implorou uma última vez. Ela merecia tanto. Beatriz merecia tanto mais do que eu pude dar a ela. Todos merecemos coisas, Patrícia disse com indiferença, já voltando sua atenção para um cliente mais adequado. Mas nem todos conseguem. É a vida. Agora, por favor, retire-se antes que eu chame a polícia. Marcos foi empurrado para fora da joalheria. A porta de vidro fechou-se atrás dele com um som que pareceu um veredicto final. Ele ficou ali, na calçada movimentada da Avenida Paulista, segurando seu envelope de dinheiro e a aliança desgastada de Beatriz, sentindo-se menor do que jamais havia se sentido em toda a sua vida. Pessoas passavam apressadas ao seu redor. Ninguém parava. Ninguém perguntava por que um homem idoso chorava em plena luz do dia. Para aquela cidade gigante e indiferente, Marcos era invisível. Sempre havia sido. Ele olhou para a aliança em sua mão. O ouro estava gasto pelo tempo, arranhado pelas décadas de trabalho duro de Beatriz. Dentro, ainda era possível ler a inscrição que ele havia mandado gravar meio século atrás. Marcos e Beatriz, amor eterno, 1975. Perdoe-me, meu amor, ele sussurrou para a aliança, como se Beatriz pudesse ouvi-lo. Eu realmente tentei. Mas o que Patrícia, o segurança e todos aqueles clientes elegantes não sabiam era que Marcos guardava um segredo. Um segredo tão profundo quanto as sepulturas que ele cavava. Um segredo que estava prestes a transformar aquele momento de humilhação no maior erro que aquela joalheria jamais cometeria. Porque às vezes, as pessoas mais simples carregam as histórias mais extraordinárias. E a história de Marcos estava apenas começando. Marcos caminhou pelas ruas de São Paulo como um fantasma. Seus pés o levaram automaticamente até o cemitério onde trabalhava há 40 anos. O Cemitério da Consolação, um dos mais antigos e tradicionais da cidade, era seu segundo lar. Ali, entre as sepulturas de gente importante e gente esquecida, ele havia passado a maior parte de sua vida. O porteiro, seu Joaquim, acenou quando o viu chegar fora do horário de trabalho. "Marcos, pensei que você estivesse de folga por causa do luto", disse Joaquim constrangido. Ele sabia que Beatriz havia sido enterrada há apenas uma semana. "Eu precisava vir", Marcos respondeu simplesmente. "Preciso estar perto dela." Ele caminhou pelos corredores de mármore e granito até chegar ao jazigo simples onde Beatriz repousava. Era um túmulo modesto, sem luxos, mas limpo e bem cuidado. Marcos ajoelhou-se diante da lápide. "Falhei com você, meu amor", ele disse, sua voz rachada pela emoção. "Não consegui comprar a aliança. Eles me expulsaram da loja. Me trataram como se eu fosse nada, como se nosso amor fosse nada." As lágrimas caíram sobre a pedra fria do túmulo. Marcos ficou ali por longos minutos, perdido em memórias de uma vida inteira ao lado de Beatriz. Ela havia sido sua luz, sua força, sua razão de continuar quando tudo parecia impossível. "Senhor Marcos?" A voz fez Marcos levantar a cabeça. Era o padre Antônio, capelão do cemitério. Um homem de 70 anos que conhecia Marcos há décadas. "Padre?" Marcos cumprimentou, enxugando rapidamente as lágrimas. "Posso sentar-me com você?" O padre perguntou gentilmente. Marcos acenou que sim. O padre Antônio sentou-se no banco de pedra ao lado do jazigo, seus velhos ossos estalando com o movimento. "Você parece mais abatido do que nos últimos dias", o padre observou. "Algo aconteceu?" Marcos hesitou, mas então as palavras começaram a sair. Ele contou tudo. A humilhação na joalheria, as palavras cruéis de Patrícia, os olhares de desprezo, a expulsão.
Cada detalhe era uma ferida reaberta. O padre Antônio ouviu em silêncio, sua expressão tornando-se cada vez mais sombria. Essas pessoas não sabem nada sobre você, o padre disse finalmente. Não sabem quem você realmente é, não sabem o que você já fez. Eu sou apenas um coveiro, Marcos respondeu amargamente. Um homem que enterra os mortos. Que importância isso tem? Marcos, o padre disse firmemente, você sabe que não é verdade. Você é muito mais do que isso. Sempre foi. Marcos balançou a cabeça. Aquilo foi há muito tempo, padre. Outra vida. Outro homem. O homem não muda. O padre insistiu. As circunstâncias mudam, mas o caráter permanece. E você sempre teve caráter, mesmo quando eu era um criminoso? Marcos interrompeu, sua voz carregada de autopunição. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ali estava o segredo que Marcos carregava como uma cruz há 50 anos. Você não é mais aquele homem, o padre disse suavemente. Você pagou sua dívida. Você se redimiu. Marcos fechou os olhos e as memórias vieram como uma enchente. Ele tinha apenas 25 anos quando cometeu o maior erro de sua vida. Jovem, impulsivo, desesperado por dinheiro, ele havia se envolvido com pessoas erradas. Um assalto a banco, uma operação que deveria ser simples, rápida, sem violência. Mas nada havia saído como planejado. Alguém havia acionado o alarme. A polícia chegou rápido demais. Houve tiros. Um segurança ficou ferido. Marcos e seus comparsas fugiram com quase 2 milhões de cruzeiros. Uma fortuna naquela época. Mas Marcos não conseguiu viver com o peso da culpa. Enquanto seus companheiros gastavam o dinheiro em bebidas e luxos, ele guardou cada centavo de sua parte. 3 meses depois, ele se entregou à polícia. Foi condenado a 12 anos de prisão. Poderia ter sido pior, mas o juiz considerou sua confissão voluntária e o fato de que ele havia devolvido todo o dinheiro que pegou. Na prisão, Marcos conheceu Beatriz, uma jovem assistente social que trabalhava com os presos. Ela viu algo nele que ninguém mais via. Não um criminoso, mas um homem quebrado que buscava redenção. Beatriz o visitava semanalmente, conversava com ele, lia livros para ele, mostrava-lhe que havia esperança além daquelas grades. Marcos cumpriu 8 anos. Foi liberado por bom comportamento. E no dia em que saiu da prisão, Beatriz estava esperando por ele no portão. Eu acredito em você, ela havia dito. Acredito que você pode ser melhor do que seu pior erro. Eles se casaram 1 ano depois. Marcos conseguiu o emprego de coveiro no cemitério da Consolação, um dos únicos lugares que aceitava contratar ex-presidiários. E ele trabalhou como nunca trabalhou na vida. Cada sepultura que cavava era um pedido de desculpas ao universo. Cada corpo que enterrava com respeito e dignidade era uma forma de honrar a segunda chance que a vida lhe dera. Beatriz me salvou, Marcos disse ao padre, voltando ao presente. Ela me mostrou que eu poderia ser mais do que meus erros. E agora que ela se foi, eu sinto como se aquela pessoa que eu era voltasse a me assombrar. Bobagem, o padre disse. Você é o homem que Beatriz ajudou a se tornar. Um homem bom, trabalhador, honesto. Um homem que criou 3 filhos maravilhosos. Marcos pensou em seus filhos. Ana, a mais velha, era médica. João era professor universitário. E o caçula, Pedro, era advogado. Todos bem-sucedidos. Todos bons seres humanos. Tudo graças aos sacrifícios de Beatriz e ao exemplo de redenção que Marcos havia dado. Eles não sabem, Marcos murmurou. Os meninos não sabem sobre meu passado. Beatriz e eu decidimos nunca contar. Não queríamos que carregassem esse peso. Talvez seja a hora de contar, o padre sugeriu. Talvez seja a hora de parar de carregar isso sozinho. Marcos balançou a cabeça. Não quero decepcioná-los. Não depois de tudo que Beatriz fez para que eles tivessem uma vida melhor que a nossa. O padre suspirou. Marcos, seus filhos te amam. Eles entenderiam. Não. Marcos disse com firmeza. Alguns segredos devem ser levados para o túmulo, assim como Beatriz levou esse segredo com ela.
Eles ficaram em silêncio por um momento. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e púrpura. O cemitério ficava ainda mais silencioso naquele horário, como se os próprios mortos parassem para admirar o crepúsculo. "O que você vai fazer agora?" o padre perguntou. "Sobre a aliança?" Marcos olhou para o envelope de dinheiro que ainda carregava no bolso. "Não sei. Talvez eu tente outra joalheria, uma mais simples, onde pessoas como eu sejam aceitas. Ou talvez..." o padre disse pensativamente. "Você poderia fazer algo diferente. Algo que Beatriz aprovaria. O que você quer dizer?" O padre se levantou, seus joelhos estalando novamente. "Beatriz sempre dizia que as melhores joias não são as que usamos, mas as que deixamos no coração das pessoas. Talvez haja outra maneira de honrá-la. Uma maneira que toque mais vidas do que apenas a dela." Marcos ficou confuso. "Padre, eu não entendo." "Você entenderá," o padre disse misteriosamente. "No momento certo você entenderá. Agora vá para casa. Descanse. Amanhã é um novo dia e tenho o pressentimento de que coisas interessantes estão por vir." Marcos despediu-se do padre e caminhou lentamente para fora do cemitério. Suas pernas estavam cansadas, seu coração estava pesado, mas algo nas palavras do padre havia plantado uma semente de curiosidade em sua mente. Ele não tinha como saber que naquele exato momento, a humilhação que havia sofrido estava prestes a se espalhar de uma forma que ele jamais imaginaria. E que sua vida simples de coveiro estava prestes a se cruzar novamente com um mundo que ele havia deixado para trás há 50 anos. Na manhã seguinte, Marcos acordou com o som insistente de seu telefone celular tocando. Era um aparelho simples, antigo, que seus filhos haviam insistido para que ele tivesse, especialmente depois que Beatriz ficou doente. Ele raramente recebia ligações, exceto dos filhos. Mas quando olhou a tela, viu que era Ana, sua filha mais velha. E eram 7h30 da manhã. Ana nunca ligava tão cedo. Não desde que Beatriz falecera. "Alô, filha?" Marcos atendeu, sua voz ainda rouca de sono. "Pai!" A voz de Ana estava alterada, misturando preocupação e raiva. "Pai, o que aconteceu ontem? Por que você não me contou?" Marcos sentou-se na cama, confuso. "Do que você está falando, minha filha?" "Da joalheria, pai. Está em todo lugar. Nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, até nos noticiários da manhã." O coração de Marcos acelerou. "Ana, eu não estou entendendo. O que está nas redes sociais?" Do outro lado da linha, Ana respirou fundo, tentando se acalmar. "Pai, alguém filmou tudo. A humilhação que você sofreu na joalheria. A mulher te expulsando, te tratando como se você não fosse nada. O vídeo viralizou. Tem milhões de visualizações." Marcos sentiu o mundo girar. Como isso é possível? "Eu não vi ninguém filmando. Foi uma cliente que estava na loja," Ana explicou. Ela filmou discretamente com o celular e postou com a legenda: "A crueldade da elite brasileira." "Pai, o Brasil inteiro está comentando. As pessoas estão furiosas com aquela joalheria." Marcos levantou-se, suas pernas tremendo. Ele não sabia se o que sentia era alívio, vergonha ou terror. Sua humilhação, seu momento mais vulnerável, havia se tornado entretenimento público. "Pai, eu e seus irmãos estamos indo aí," Ana disse. "Não se preocupe, vamos resolver isso juntos." Antes que Marcos pudesse responder, a ligação caiu. Seu telefone começou a apitar com dezenas de notificações. Mensagens de números desconhecidos, solicitações de amizade em redes sociais que ele nem sabia que tinha, e-mails enchendo sua caixa de entrada. Ele não sabia usar bem aquele aparelho, mas conseguiu abrir o WhatsApp. Havia mensagens de colegas de trabalho, de vizinhos, até de pessoas que ele não via há anos, todos dizendo a mesma coisa. "Vi o vídeo. Que absurdo! Estamos com você." Seu Joaquim, o porteiro do cemitério, enviou o link do vídeo. Com mãos trêmulas, Marcos clicou. E lá estava ele, em alta definição, para o mundo inteiro ver. Sua dor, sua humilhação, suas lágrimas. O vídeo mostrava tudo. Patrícia dizendo: "Pessoas como o senhor não compram alianças aqui." O segurança colocando a mão em seu ombro.
Marcos implorando, explicando sobre Beatriz. Os outros clientes rindo discretamente. E, finalmente, a expulsão. A mulher que filmou havia capturado cada segundo daqueles 5 minutos mais dolorosos da vida de Marcos. Os comentários sob o vídeo eram milhares. A maioria era de apoio. "Isso parte meu coração. Que amor lindo por sua esposa. A elite brasileira é nojenta. Esse homem vale mais que todos aqueles riquinhos juntos. Alguém sabe o nome dessa joalheria? Precisamos boicotar. Esse senhor merece respeito. Trabalhou a vida toda honestamente." Mas havia também comentários cruéis. Pessoas que achavam que ele estava fazendo drama, ou que deveria conhecer seu lugar. Cada comentário negativo era uma facada em seu coração já sangrando. Marcos deixou o telefone cair na cama. Ele cobriu o rosto com as mãos, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia processar. Parte dele estava grata por não estar sozinho em sua dor. Mas outra parte, a parte que havia passado 50 anos tentando viver uma vida discreta e honesta, sentia-se exposta e vulnerável. 1 hora depois, seus 3 filhos chegaram. Ana entrou primeiro, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Ela abraçou Marcos com força, como se quisesse absorver toda a sua dor. "Pai, por que você não nos contou?" Ela perguntou. "Por que você foi sozinho fazer isso?" "Não queria incomodar vocês", Marcos disse. "Vocês têm suas vidas, seus trabalhos. Eu só queria fazer uma coisa simples pela sua mãe." João, o filho do meio, entrou em seguida. Ele era mais contido emocionalmente, mas Marcos podia ver a raiva contida em seus olhos. "Pai, aquela joalheria vai pagar por isso", João disse. "Eles não podem tratar as pessoas assim. Isso é discriminação. Isso é crime. Não quero problemas", Marcos tentou argumentar. "Só quero esquecer isso e seguir com minha vida." "Esquecer?" Pedro, o caçula e advogado, entrou na conversa. "Pai, você foi humilhado publicamente e agora está exposto publicamente. Não podemos simplesmente esquecer." Pedro puxou seu tablet e mostrou para Marcos. A história havia tomado proporções inimagináveis. Influenciadores digitais estavam compartilhando o vídeo. Programas de televisão estavam discutindo o caso. Até políticos estavam usando sua história para falar sobre desigualdade social. "Olha isso, pai", Pedro disse, mostrando uma manchete. "Coveiro humilhado em joalheria de luxo expõe abismo social brasileiro." Outra dizia: "Vídeo viral mostra crueldade de vendedora contra idoso enlutado." E mais outra: "Joalheria sob fogo após expulsar trabalhador que tentava comprar aliança para esposa falecida." "A joalheria está sendo massacrada", Pedro continuou. "As redes sociais deles estão sendo bombardeadas com comentários negativos. Clientes estão cancelando pedidos. Tem gente fazendo protesto na frente da loja." Marcos não conseguia acreditar. Tudo aquilo por causa dele? Por causa de uma simples aliança? "Mas isso é bom, pai", Ana disse, segurando suas mãos. "As pessoas precisam ver como os trabalhadores são tratados, como pessoas boas e honestas como você são desrespeitadas só por não terem dinheiro." "Eu não quero ser um símbolo", Marcos protestou. "Eu só queria honrar minha esposa." "E você vai", Pedro disse com determinação. "Mas primeiro, vamos mostrar àquela joalheria e a todos como eles que nosso pai não é ninguém para ser pisoteado." Naquele momento, o telefone de Pedro tocou. Ele atendeu e Marcos observou a expressão de seu filho mudar de surpresa para satisfação. Era um repórter da TV Globo. Pedro disse após desligar: "Eles querem fazer uma entrevista com você, pai. No Jornal Nacional." "O quê?" Marcos ficou pálido. Não, eu não posso. Eu não quero aparecer na televisão." "Pai, essa é sua chance de contar seu lado da história", Ana insistiu. "De mostrar quem você realmente é, de dar dignidade a esse momento horrível e de conseguir justiça", João acrescentou. Marcos olhou para seus 3 filhos. Eles haviam crescido tanto, eram tão fortes, tão confiantes. Tudo o que ele e Beatriz sempre sonharam que eles fossem. Mas será que continuariam a vê-lo da mesma forma se soubessem a verdade sobre seu passado? "Vocês não entendem", Marcos disse baixinho. "Há coisas sobre mim que vocês não sabem. Coisas que, se o mundo descobrir..." "Pai", Ana interrompeu, ajoelhando-se ao lado dele.
Não importa o que seja. Você é nosso pai. Você é o homem que trabalhou até os ossos para nos dar educação, que nunca faltou um dia no emprego, que cuidou da mãe com tanto amor até seu último suspiro. Nada pode mudar isso. Marcos sentiu as lágrimas escorrerem novamente. Seus filhos não sabiam. Não faziam ideia de que o pai deles havia sido um criminoso, que havia roubado um banco, que havia passado anos atrás das grades. E agora, com toda essa exposição, com toda essa atenção da mídia, quanto tempo levaria até que alguém descobrisse? Até que algum repórter investigativo decidisse procurar mais fundo em sua vida? Preciso pensar, Marcos disse. Isso é tudo muito rápido, muito grande. Tudo bem, pai, Pedro disse. Mas não demore muito. Essa janela de oportunidade pode fechar. E aquela joalheria precisa responder pelo que fez. Os filhos ficaram com ele o resto do dia. Prepararam comida, organizaram a casa, tentaram distraí-lo. Mas Marcos mal conseguia se concentrar em qualquer coisa. Sua mente era um turbilhão de pensamentos. Quando a noite caiu e seus filhos finalmente foram embora, Marcos ficou sozinho com seus demônios. Ele pegou a aliança de Beatriz, que ainda guardava no bolso, e a segurou contra o peito. "O que eu faço, meu amor?" Ele perguntou ao ar. "Como eu saio dessa sem destruir tudo que construímos?" Mas Beatriz não estava mais ali para aconselhá-lo. E Marcos precisaria tomar essa decisão sozinho. 3 dias se passaram desde que o vídeo viralizou. 3 dias nos quais Marcos mal conseguiu dormir ou comer. Sua pequena casa no bairro operário de Sapopemba havia se tornado um refúgio sitiado. Jornalistas acampavam na calçada. Vizinhos curiosos passavam devagar para dar uma olhada e seu telefone não parava de tocar. A joalheria Castellani ou Filhos, aquela que pertencera ao gentil senhor Giuseppe décadas atrás, estava no centro de uma tempestade de proporções nacionais. A página deles, nas redes sociais, havia sido desativada após receberem milhares de comentários furiosos. 3 grandes clientes corporativos cancelaram contratos. E o movimento na loja havia caído mais de 70%. Patrícia, a vendedora que havia humilhado Marcos, foi demitida publicamente. A empresa divulgou uma nota pedindo desculpas, dizendo que aquele comportamento não representa nossos valores. Mas a internet não perdoou. O endereço pessoal de Patrícia vazou. Ela estava recebendo ameaças. Sua vida havia virado um inferno. Marcos deveria sentir satisfação, mas tudo que sentia era um peso esmagador no peito. "Eu não queria isso", ele disse ao padre Antônio, que havia ido visitá-lo. "Não queria destruir a vida de ninguém." "Você não destruiu nada", o padre respondeu. "Ela destruiu a própria vida com suas escolhas. Você foi apenas a vítima." Mas Marcos não conseguia se livrar da culpa. Ele sabia o que era ter a vida destruída por um erro. Sabia como era carregar o peso da condenação pública. E parte dele, aquela parte que ainda se lembrava dos anos na prisão, sentia empatia até por Patrícia. O telefone tocou novamente. Era Pedro. "Pai, preciso falar com você. É urgente." 20 minutos depois, Pedro estava sentado na pequena sala de Marcos, com uma expressão séria no rosto. "Pai, a situação está escalando." Pedro começou. "A joalheria quer fazer um acordo. Eles estão dispostos a pagar uma indenização significativa e querem fazer uma cerimônia pública pedindo desculpas a você. Não quero o dinheiro deles." Marcos disse imediatamente. "Pai, estamos falando de R$500 mil." Pedro insistiu. "Isso mudaria sua vida. Você poderia parar de trabalhar, viver com conforto, viajar, fazer coisas que você nunca pôde fazer." Marcos balançou a cabeça. "Dinheiro não traz Beatriz de volta e não apaga o que aconteceu." Pedro suspirou. "Eu sei, pai, mas há outra coisa. Eles descobriram algo." O coração de Marcos parou. "O quê?" "Os advogados da joalheria. Eles contrataram investigadores particulares. É procedimento padrão em casos de grande exposição pública. E eles..." Pedro hesitou, olhando para o pai com uma expressão que Marcos não conseguia decifrar. "Eles descobriram sobre seu passado." O silêncio que seguiu foi absoluto. Marcos sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. "Você sabe?" Ele finalmente perguntou, sua voz um sussurro.
Soube hoje de manhã, Pedro respondeu. Os advogados deles me ligaram. Queriam usar isso como munição, para diminuir a comoção pública, para pintar você como alguém que não merece toda essa simpatia. Marcos fechou os olhos. Ali estava. O momento que ele havia temido por 50 anos. O passado havia finalmente o alcançado. Você contou para seus irmãos? Marcos perguntou. Não, Pedro disse. Achei que você deveria ser o primeiro a decidir o que fazer com essa informação. O que eles vão fazer? Os advogados da joalheria? Pedro levantou-se e começou a andar pela sala. Eles me fizeram uma proposta. Se você aceitar o acordo e assinar um termo de confidencialidade, concordando em não falar mais publicamente sobre o caso, eles guardam segredo sobre seu passado. Ninguém nunca precisa saber. E se eu recusar? Então, eles vazam tudo. Vão contratar assessoria de imprensa para espalhar sua ficha criminal. Vão pintar você como um criminoso que está aproveitando a situação para extorquir dinheiro deles. Marcos sentou-se pesadamente no sofá desgastado. Meio século de redenção poderia ser destruído em um instante. Seus filhos descobririam que o pai deles era um ex-presidiário. Seus netos cresceriam sabendo que o avô havia roubado um banco. Todo o respeito que ele havia conquistado, todo o exemplo que havia dado, seria manchado para sempre. Pai, Pedro disse suavemente, sentando-se ao seu lado. Eu preciso saber, é verdade? Você realmente assaltou um banco? Marcos assentiu lentamente, incapaz de olhar para o filho nos olhos. Foi há 50 anos. Eu tinha 25. Estava desesperado, estúpido, e me meti com pessoas erradas. Mas eu me entreguei, devolvi o dinheiro, cumpri minha pena e passei o resto da minha vida tentando compensar aquele erro. Por que você nunca nos contou? Porque... Marcos finalmente olhou para o filho, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Eu não queria que vocês carregassem essa vergonha. Queria que vocês tivessem uma chance de serem mais do que eu fui, de não serem julgados pelo erro do pai. Pedro ficou em silêncio por um longo momento. Marcos podia ver as emoções passando pelo rosto de seu filho. Choque, confusão, decepção e, finalmente, compreensão. Pai, Pedro disse lentamente, você sabe o que eu faço para viver? Eu defendo pessoas. Alguns são inocentes, muitos são culpados, mas todos merecem dignidade. Todos merecem uma segunda chance. Eu tive minha segunda chance, Marcos disse. Sua mãe me deu isso. E eu vivi cada dia tentando honrar esse presente. E conseguiu, Pedro disse firmemente. Pai, você criou 3 filhos que contribuem para a sociedade. Você trabalhou honestamente por 40 anos. Você foi um marido dedicado, um pai presente, um homem de caráter. Um erro de 50 anos atrás não define quem você é. O mundo não vai ver assim, Marcos disse amargamente. As pessoas adoram julgar, adoram apontar dedos. Assim que souberem, vão dizer que eu sempre fui um criminoso, que leopardos não mudam suas manchas. Então não deixe que eles controlem a narrativa, Pedro disse. Conte você mesmo a história. Mostre que redenção é possível, que pessoas podem mudar, que erros do passado não determinam o futuro. Como? Marcos perguntou. Como eu faço isso sem destruir nossa família? Pedro pegou o celular. Aquele convite para a entrevista no Jornal Nacional ainda está de pé. Se você aceitar, você pode contar sua história completa, do seu jeito, antes que eles a distorçam. Marcos sentiu o pânico subir. Você está louco? Confessar na televisão nacional que foi um criminoso? Você sabe o que isso faria com sua carreira? Com a carreira de Ana como médica? Com a reputação de João como professor? Nós sobreviveremos, Pedro disse. Somos adultos, podemos lidar com isso. A questão é, você pode viver o resto da sua vida com medo de que esse segredo seja revelado? Olhando por cima do ombro? Deixando que esses abutres da joalheria te chantageiem? Marcos ficou em silêncio. Seu filho tinha razão. Ele havia passado 50 anos carregando esse peso, vivendo com medo, escondendo partes de si mesmo. E agora que o segredo estava ameaçando vir à tona, ele percebeu que estava cansado de correr. Preciso pensar, ele disse finalmente. E preciso conversar com Ana e João. Eles merecem saber, merecem ouvir de mim, não de algum repórter. Então vamos chamá-los, Pedro disse. Agora,
antes que você perca a coragem. 2 horas depois, os 3 filhos de Marcos estavam reunidos na pequena sala. Marcos contou tudo, cada detalhe doloroso de seu passado, o assalto, a prisão, o arrependimento e como Beatriz havia sido sua salvação. Ana chorou. João ficou em silêncio por muito tempo, mas nenhum deles se levantou e saiu. Nenhum deles o rejeitou. Pai, Ana disse finalmente, obrigada por confiar em nós, por nos contar a verdade. Vocês não estão desapontados? Marcos perguntou. Estamos processando, João admitiu. É muita informação, mas desapontados? Não. Você pagou por seu erro. E passou 50 anos sendo um homem melhor. Isso conta mais do que qualquer coisa. Marcos sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Mas ainda restava a decisão mais difícil. O que fazer com a proposta da joalheria e com a ameaça de exposição pública? Então, Pedro disse, o que você decide, pai? Aceita o dinheiro e o silêncio deles? Ou luta? Marcos olhou para seus 3 filhos, para as pessoas que ele e Beatriz haviam criado com tanto amor e sacrifício, e percebeu que havia apenas uma resposta possível. Eu luto, ele disse, mas não por mim. Luto por todos os outros Marcos que existem por aí. Os trabalhadores honestos que são tratados como lixo por terem nascido pobres. Os que cometeram erros e merecem uma segunda chance. Luto pela memória de sua mãe, que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. E naquele momento, Marcos tomou a decisão que mudaria tudo. A entrevista estava marcada para daqui a 2 dias. Mas antes disso, Marcos precisava fazer algo que vinha adiando desde que Beatriz falecera. Ele precisava visitar o lugar onde tudo havia começado, meio século atrás. O banco ainda existia, embora tivesse mudado de nome 3 vezes desde 1975. Ficava no centro velho de São Paulo, numa esquina movimentada onde executivos de terno dividiam espaço com vendedores ambulantes. Marcos ficou parado do outro lado da rua, observando o prédio que assombrava seus pesadelos há 50 anos. Você tem certeza que quer fazer isso? Pedro perguntou. Ele havia insistido em acompanhar o pai. Preciso, Marcos respondeu. Antes de contar minha história para o Brasil inteiro, preciso fazer as pazes com esse lugar. Eles atravessaram a rua e entraram no banco. A agência estava cheia de clientes. Câmeras de segurança em cada canto, seguranças armados, tecnologia por toda parte. Tão diferente daquele dia em 1975, quando um jovem Marcos havia entrado por aquela mesma porta com o coração acelerado e uma arma emprestada escondida na cintura. Um gerente se aproximou. Posso ajudá-los? Marcos hesitou. Eu gostaria de falar com o gerente mais antigo, alguém que trabalhe aqui há muitos anos. O homem franziu a testa. Temos o senhor Valdemar. Ele está aqui há quase 40 anos. Por quê? É pessoal. Pedro interveio, mostrando sua carteira de advogado. É importante. 10 minutos depois, estavam sentados numa sala privada com o senhor Valdemar, um homem de cabelos grisalhos e óculos grossos. Como posso ajudá-los? Valdemar perguntou curioso. Marcos respirou fundo. Meu nome é Marcos Oliveira. Há 50 anos eu assaltei esta agência. O silêncio foi absoluto. Valdemar tirou os óculos, limpou-os lentamente e os colocou de volta, como se precisasse ter certeza de que estava vendo corretamente. O assalto de 1975. Valdemar disse lentamente. Eu era apenas um estagiário na época. Tinha 18 anos. Estava aqui quando aconteceu. Você estava? Marcos sentiu seu coração disparar. Estava, Valdemar confirmou. Lembro-me de tudo como se fosse ontem. 4 homens entraram. Um deles, você, eu presumo, parecia apavorado. Enquanto os outros gritavam e ameaçavam, você ficou parado perto da porta, a arma tremendo em sua mão. Marcos assentiu, as memórias voltando como um filme. Eu estava aterrorizado, não queria estar ali, mas tinha me metido com pessoas perigosas e não via saída. Houve tiros. Valdemar continuou. O segurança Wilson tentou ser herói. Levou um tiro na perna. Não foi você quem atirou, mas você estava lá. Eu sei, Marcos disse, sua voz carregada de culpa. Não passa um dia sem que eu pense no Sr. Wilson.
Ele sobreviveu? Sobreviveu, Valdemar disse. Ficou com sequelas, mas sobreviveu. Aposentou-se por invalidez alguns anos depois. Marcos cobriu o rosto com as mãos. Eu destruí a vida dele. Na verdade, Valdemar disse calmamente, você ajudou a salvar a vida dele. Marcos levantou a cabeça bruscamente. O quê? Valdemar levantou-se e foi até um arquivo antigo no canto da sala. Depois de procurar por alguns minutos, ele voltou com uma pasta amarelada pelo tempo. Quando você se entregou e devolveu o dinheiro, o banco usou parte desse valor para criar um fundo de assistência para o Wilson. Valdemar explicou. Pagou todas as suas despesas médicas, garantiu uma aposentadoria digna. Sem esse dinheiro de volta, Wilson teria ficado na miséria. Marcos não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu não sabia. Há mais. Valdemar continuou, folheando a pasta. Seu caso se tornou um marco. Foi um dos primeiros em que um assaltante se entregou voluntariamente e devolveu o dinheiro integralmente. Isso mudou protocolos, influenciou leis, ajudou a estabelecer que a justiça deve considerar o arrependimento genuíno. O Wilson, ele ainda está vivo? Marcos perguntou. Valdemar balançou a cabeça. Faleceu há 10 anos. Mas antes de morrer, ele deu uma entrevista para o jornal interno do banco. Posso mostrar a vocês. Ele puxou um recorte de jornal amarelado. E ali estava, uma foto de um homem idoso sorrindo com a manchete Ex-segurança relembra carreira de 30 anos. Na entrevista, Wilson falava sobre o assalto. Aquele dia mudou minha vida, dizia o texto. Mas também me ensinou sobre redenção. Um dos assaltantes se entregou. Devolveu tudo. E eu soube anos depois que ele se tornou um homem honesto, um trabalhador respeitado. Se ele pode mudar, qualquer um pode. Marcos leu e releu aquelas palavras, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Wilson havia o perdoado. Depois de tudo, ele havia o perdoado. Por que você veio aqui hoje? Valdemar perguntou gentilmente. Depois de todos esses anos, Marcos contou tudo. A morte de Beatriz, a humilhação na joalheria, o vídeo viral e agora, a decisão de contar sua história completa na televisão nacional. Valdemar ouviu em silêncio. Quando Marcos terminou, ele fechou a pasta antiga e olhou diretamente nos olhos do coveiro. Senhor Marcos, ele disse, eu trabalho com dinheiro há 40 anos. Já vi de tudo. Pessoas honestas que roubam em momentos de desespero. Pessoas ricas que roubam por ganância, mas raramente vi verdadeiro arrependimento, verdadeira mudança. Ele se levantou e estendeu a mão. Você pagou sua dívida com a sociedade, pagou sua dívida com o Wilson e passou 50 anos pagando uma dívida consigo mesmo. Eu acho que está na hora de você se perdoar. Marcos apertou a mão do homem, sentindo algo se mover dentro de seu peito. Algo que ele não sentia há muito tempo. Esperança. Quando saíram do banco, o sol estava se pondo sobre São Paulo. A cidade gigantesca e indiferente continuava seu ritmo frenético, mas Marcos sentia como se estivesse vendo tudo com novos olhos. Como você está se sentindo, pai? Pedro perguntou. Diferente, Marcos respondeu. Pela primeira vez em 50 anos, eu me sinto livre. Eles caminharam em silêncio até o carro, mas antes de entrar, Marcos parou e olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Beatriz sempre dizia que as estrelas eram as almas das pessoas boas. Ele disse baixinho, que quando morremos, se vivemos com honra, nos tornamos luz. Ela dizia que eu tinha me tornado luz depois de tanto viver na escuridão. Ela estava certa, Pedro disse. Não, Marcos corrigiu. Ela me fez estar certo. Ela acreditou em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. E agora preciso honrar isso. Preciso mostrar para outras pessoas que a redenção é possível, que erros não definem uma vida inteira. Naquela noite em casa, Marcos escreveu o que queria dizer na entrevista. Não dormiu.
As palavras fluíam dele como um rio represado que finalmente encontrava seu caminho para o mar. Ele escreveu sobre o menino pobre que cresceu sem oportunidades, sobre o jovem desesperado que fez a pior escolha de sua vida, sobre o prisioneiro que encontrou redenção no amor de uma mulher extraordinária, sobre o coveiro que passou décadas honrando uma segunda chance, e sobre o viúvo que só queria fazer uma última coisa pela mulher que havia salvado sua alma. Quando o sol nasceu, Marcos tinha 10 páginas escritas à mão. Não usaria todas na entrevista. Não havia tempo, mas ele precisava colocar tudo no papel. Precisava organizar 50 anos de silêncio em palavras. Ana chegou pela manhã para ajudá-lo a se arrumar para a entrevista. Ela trouxe uma roupa nova, um terno simples, mas digno. Mãe teria ficado orgulhosa de você, ela disse enquanto ajustava a gravata dele. Ela sempre soube que você era corajoso. Agora o resto do mundo vai saber também. Eu só queria que ela estivesse aqui, Marcos disse. Ela está, Ana respondeu, tocando o peito do pai. Aqui, sempre esteve, sempre estará. Quando chegou a hora de ir para o estúdio de televisão, Marcos sentiu o velho medo voltar. Mas dessa vez era diferente. Não era o medo de ser descoberto. Era o medo de não fazer justiça à história, de não honrar Beatriz adequadamente, de não conseguir transmitir a mensagem que precisava ser transmitida. No carro a caminho do estúdio, ele segurou a aliança de Beatriz. A mesma aliança que havia causado toda aquela tempestade. O ouro gasto brilhava suavemente sob a luz do sol da tarde. Vou fazer você se orgulhar, ele sussurrou para a aliança. Vou contar nossa história e vou mostrar que o amor pode redimir até as almas mais perdidas. Eles chegaram ao estúdio da Globo às 3 da tarde. A entrevista seria ao vivo no Jornal Nacional das 8h30. Marcos tinha 5 horas e meia para se preparar. 5 horas e meia até que o Brasil inteiro soubesse a verdade. Bloco 6. A entrevista. 7.000 caracteres. A maquiadora passou pó no rosto de Marcos enquanto ele esperava nos bastidores. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de antecipação. Através do monitor, ele podia ver o estúdio se preparando. Câmeras sendo posicionadas, luzes sendo ajustadas. Tudo para capturar este momento que dividiria sua vida em antes e depois. Senhor Marcos, uma produtora jovem se aproximou. 15 minutos. O senhor está pronto? Marcos assentiu, embora não tivesse certeza se estava. Como alguém se prepara para expor 50 anos de segredos para milhões de pessoas? Pedro apareceu ao seu lado. Pai, a joalheria está em pânico. Os advogados deles ligaram 5 vezes. Estão oferecendo R$1 milhão se você cancelar a entrevista. 1 milhão? Marcos não conseguiu esconder a surpresa. Era mais dinheiro do que ele ganharia em várias vidas como coveiro. Eles sabem que sua história vai destruir completamente a reputação deles, Pedro explicou. Especialmente quando você revelar seu passado. Vai mostrar que um ex-presidiário tem mais caráter que toda aquela elite. Não é sobre eles, Marcos disse. Nunca foi. William Bonner, o apresentador do Jornal Nacional, entrou na sala de espera. Era mais baixo pessoalmente do que parecia na TV, mas sua presença era imponente. Senhor Marcos, ele cumprimentou, estendendo a mão. É uma honra conhecê-lo. Sua história tocou o coração de milhões de brasileiros. Obrigado por me dar essa oportunidade, Marcos respondeu. Eu li seu resumo biográfico, Bonner disse cuidadosamente. Sobre seu passado, sobre a prisão. Quero que saiba que vamos tratá-lo com respeito e dignidade, mas também com honestidade. O público merece a verdade completa. Eu entendo, Marcos disse. Estou pronto para contar tudo. Então vamos lá, Bonner disse. É hora. Marcos foi conduzido ao estúdio. As luzes eram intensas, quase cegantes. Ele se sentou na cadeira indicada, sentindo o peso de milhões de olhos prestes a pousarem sobre ele. Técnicos ajustaram o microfone em sua lapela. Alguém trouxe água. E então, o silêncio. 15 segundos, alguém anunciou. O coração de Marcos acelerou. Ele fechou os olhos por um momento e imaginou Beatriz. Ela estaria assistindo de algum lugar? Estaria orgulhosa? No ar em 5, 4, 3...
As luzes vermelhas das câmeras acenderam. Boa noite, William Bonner começou, sua voz firme e familiar. Esta noite temos uma história extraordinária para contar. Uma história sobre amor, redenção e a crueldade que ainda existe em nossa sociedade. Comigo está Marcos Oliveira, o coveiro de 62 anos que foi humilhado em uma joalheria de luxo ao tentar comprar uma aliança para sua falecida esposa. A câmera focou em Marcos. No Brasil inteiro, nas casas, bares, restaurantes, milhões de pessoas pararam o que estavam fazendo para assistir. Senhor Marcos, Bonner começou. O senhor se tornou um símbolo, mas hoje o senhor pediu para contar sua história completa. Uma história que vai além daquele vídeo viral. O senhor está pronto? Marcos assentiu. Sua voz saiu mais firme do que ele esperava. Estou. Então vamos começar pelo começo. Não pelo dia na joalheria, mas por 50 anos atrás, quando o senhor tinha 25 anos. Marcos respirou fundo. Ali estava, o momento da verdade. Há 50 anos, ele começou. Eu cometi o pior erro da minha vida. Eu assaltei um banco. O estúdio ficou em silêncio. No Brasil inteiro, pessoas se aproximaram das televisões. Eu era jovem, burro e desesperado. Marcos continuou. Cresci na pobreza extrema. Meus pais eram trabalhadores rurais que vieram para São Paulo sem nada. Vi minha mãe passar fome para nos alimentar. Vi meu pai quebrar as costas trabalhando e ainda assim nunca ter o suficiente. E quando fiquei adulto, prometi a mim mesmo que seria diferente. Sua voz tremeu, mas ele continuou. Mas eu não tinha educação, não tinha oportunidades. E quando homens perigosos me ofereceram uma forma rápida de conseguir dinheiro, eu aceitei. Achei que um assalto resolveria todos os meus problemas. O que aconteceu? Bonner perguntou. Tudo deu errado, Marcos disse. Um segurança foi baleado. Não fui eu quem atirou, mas eu estava lá. Eu era cúmplice. Fugimos com quase 2 milhões de cruzeiros. E enquanto meus comparsas celebravam, eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Via o rosto daquele segurança toda vez que fechava os olhos. Ele parou, limpando as lágrimas. 3 meses depois, eu fiz algo que ninguém esperava. Eu me entreguei. Devolvi cada centavo que havia pegado. E confessei tudo. O senhor foi condenado? Bonner perguntou. 12 anos. Cumpri 8 por bom comportamento. E cada dia atrás daquelas grades, eu prometi a mim mesmo que seria um homem melhor. Que aquele erro não definiria o resto da minha vida. Foi na prisão que o senhor conheceu Beatriz? Pela primeira vez, Marcos sorriu. Era um sorriso triste, mas genuíno. Ela era assistente social. Ia até a prisão uma vez por semana para conversar com os presos. A maioria dos outros assistentes só fazia seu trabalho mecanicamente. Mas Beatriz era diferente. Ela realmente ouvia, realmente se importava. Sua voz ficou mais suave. Ela viu algo em mim que eu não via. Não via um criminoso, mas um homem que havia cometido um erro terrível e queria se redimir. Ela me trouxe livros, me ensinou a ler melhor, me falou sobre segundas chances. E quando o senhor saiu da prisão, ela estava esperando no portão. Naquele dia ela me disse: Marcos, você pagou sua dívida com a sociedade. Agora precisa pagar sua dívida consigo mesmo. Precisa provar que é mais do que seu pior momento. E eu passei os próximos 50 anos fazendo exatamente isso. Bonner se inclinou ligeiramente. O senhor tornou-se coveiro. Sim, Marcos confirmou. Era um dos únicos trabalhos que aceitavam ex-presidiários. Ninguém mais queria me contratar. Mas eu não me importei. Eu via aquele trabalho como sagrado. Cada pessoa que eu enterrava recebia meu respeito, minha dignidade. Fossem ricos ou pobres, importantes ou esquecidos, todos mereciam uma despedida honrosa. O senhor e Beatriz se casaram, 1 ano depois que saí da prisão. Foi uma cerimônia pequena, apenas alguns amigos, mas foi o dia mais feliz da minha vida. Compramos nossas alianças em uma joalheria no centro. O dono, Sr. Giuseppe, foi tão gentil conosco. Disse que nosso amor era mais valioso do que todo o ouro do mundo. Vocês tiveram 3 filhos, Ana, João e Pedro. Meus 3 tesouros, Marcos disse, o orgulho evidente em sua voz. Beatriz e eu trabalhamos como escravos para dar a eles o que nunca tivemos. Educação, oportunidades, dignidade.
Ela trabalhou como empregada doméstica durante 30 anos. Eu cavava sepulturas. E juntos conseguimos. Seus filhos se tornaram médica, professor e advogado. Sim, e eles nunca souberam sobre meu passado. Beatriz e eu decidimos poupar nossos filhos dessa vergonha. Queríamos que eles fossem julgados por quem eram, não pelo erro do pai. Mas eles sabem agora? Sabem. Contei a eles há 3 dias. E sabem o que eles disseram? Marcos olhou diretamente para a câmera. Disseram que estavam orgulhosos de mim. Não apesar do meu passado, mas por causa de como eu o superei. Bonner deixou o silêncio durar um momento. Era um silêncio poderoso, carregado de emoção. Então Beatriz faleceu. A dor voltou ao rosto de Marcos. Há 2 semanas. Câncer. Ela lutou por 3 anos, mas no final ela estava cansada. Na última noite, ela segurou minha mão e disse: Marcos, você me deu uma vida linda. Você provou que pessoas podem mudar, que amor pode redimir até as almas mais quebradas. Não se esqueça disso quando eu partir. Ele parou, lutando contra as lágrimas. E então ela me fez prometer uma coisa. 20 anos atrás, quando nosso filho mais novo precisou de uma cirurgia urgente, não tínhamos dinheiro. Beatriz vendeu sua aliança de casamento. Foi a coisa mais difícil que ela já fez. E ela me fez prometer que quando ela morresse, eu compraria uma nova aliança para enterrá-la, para que ela tivesse de volta o símbolo do nosso amor. E foi isso que o levou àquela joalheria. Sim, eu economizei durante 6 meses, cada centavo. Fui à mesma joalheria onde compramos nossas alianças 50 anos atrás. Mas o senhor Giuseppe havia falecido. E as pessoas que trabalham lá agora, elas só viram minhas roupas simples, minhas mãos calejadas, meu cheiro de terra e trabalho honesto. Sua voz ficou mais dura. E me trataram como lixo, como se eu não tivesse direito de estar ali, como se meu amor por Beatriz valesse menos porque eu era pobre. Como o senhor se sentiu naquele momento? Marcos olhou para as próprias mãos. Pequeno, invisível, como se 50 anos de redenção não significassem nada, como se eu ainda fosse apenas aquele criminoso de 25 anos. Mas então o vídeo viralizou. Sim, e de repente, eu não era mais invisível. Milhões de pessoas viram minha humilhação, viram minha dor e se importaram. Bonner se inclinou mais perto. Senhor Marcos, a joalheria ofereceu uma indenização significativa. Por que o senhor está aqui? Contando essa história, ao invés de simplesmente aceitar o dinheiro e seguir em frente, Marcos olhou diretamente para a câmera, para os milhões que assistiam. Por quê? Ele disse, sua voz firme e clara. Essa história não é só minha. Essa história, Marcos continuou, olhando diretamente para a câmera, é de todos os trabalhadores honestos que são tratados como invisíveis. É de todos os que cometeram erros e querem uma segunda chance. É de todos os que amam profundamente, mas não têm dinheiro para provar esse amor da forma que a sociedade espera. Ele segurou a aliança de Beatriz, mostrando-a para as câmeras. O ouro gasto brilhava sob as luzes do estúdio. Esta aliança não vale muito em dinheiro, está arranhada, desgastada, mas para mim vale mais do que todos os diamantes daquela joalheria, porque representa 50 anos de amor verdadeiro, de sacrifício, de redenção. Bonner deixou o momento respirar antes de perguntar: o que o senhor quer que as pessoas entendam com sua história? Marcos pensou cuidadosamente antes de responder. Quero que entendam que dignidade não se compra com dinheiro, que caráter não se mede pelo saldo bancário, que todos nós merecemos ser tratados com respeito, independentemente de nossas roupas ou nossa profissão. Ele fez uma pausa. E quero que saibam que erros do passado não precisam definir o futuro. Eu fui um criminoso. Isso é verdade. Mas passei 50 anos provando que sou mais do que aquele erro. Beatriz me ensinou isso. E agora quero passar essa lição adiante. O senhor perdoa a vendedora que o humilhou? A pergunta pegou Marcos de surpresa. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Perdoo, ele finalmente disse. Não porque o que ela fez foi certo, mas porque sei o que é carregar o peso da condenação pública. Sei o que é ter sua vida destruída por um erro. E não desejo isso para ninguém, nem mesmo para ela. Ele olhou para Bonner. Mas perdoar não significa esquecer.
não significa que o que ela fez foi aceitável. Significa apenas que escolho não deixar que o ódio consuma o resto dos meus dias. E a joalheria? A joalheria, Marcos disse com um suspiro. Representa tudo que está errado com nossa sociedade. A forma como tratamos os pobres como inferiores. Como valorizamos aparência sobre substância. Como esquecemos que todos somos humanos, merecedores de dignidade básica. Bonner assentiu. Senhor Marcos, desde que anunciamos esta entrevista, nossa redação foi inundada com mensagens. Milhares de pessoas querendo ajudá-lo. Oferecendo dinheiro, oferecendo alianças, oferecendo apoio. Como o senhor se sente sobre isso? Marcos sorriu tristemente. Agradecido, profundamente agradecido. Mas não preciso de caridade. Tenho meu trabalho, tenho meus filhos, tenho minhas memórias de Beatriz. Isso é riqueza suficiente? Mas há algo que o senhor precisa, Bonner disse. Uma aliança para Beatriz. Sim, Marcos admitiu. Ainda não consegui comprar. E o enterro final, quando colocaremos a segunda aliança, está marcado para amanhã. Será uma cerimônia pequena, apenas família. Bonner sorriu. Um sorriso genuíno que transformou seu rosto geralmente sério. Senhor Marcos, tenho uma surpresa para o senhor. As portas do estúdio se abriram. E por elas entrou um homem idoso, curvado pela idade, apoiado em uma bengala. Ele tinha cerca de 80 anos, cabelos completamente brancos, mas seus olhos brilhavam com inteligência e bondade. Marcos ficou de pé, confuso. Ele não conhecia aquele homem. Senhor Marcos, Bonner disse, este é Giuseppe Castellani Jr., filho do dono original da joalheria onde o senhor e Beatriz compraram suas alianças há 50 anos. O velho Giuseppe aproximou-se lentamente. Quando chegou perto de Marcos, estendeu a mão trêmula. Meu pai, Giuseppe Jr. disse com voz emocionada, sempre dizia que a verdadeira riqueza não está no ouro que vendemos, mas no amor que ele representa. Quando soube o que fizeram com o senhor na joalheria que leva nosso nome, fiquei envergonhado. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado do velho. Meu pai vendeu a joalheria há 15 anos, quando ficou doente. Os novos donos mudaram tudo. Transformaram um lugar de amor em um templo de arrogância. E eu não pude fazer nada além de assistir. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Mas quando soube da sua história, procurei nos arquivos antigos. E encontrei isto. Ele abriu a caixa. Dentro estava uma aliança de ouro, brilhante e nova, mas com um design clássico, idêntico à que Marcos segurava. Esta, Giuseppe explicou, é uma das últimas alianças feitas pessoalmente pelo meu pai, antes de falecer. Ele aguardou especialmente, dizendo que um dia apareceria o casal certo para ela. Marcos não conseguia falar. Só conseguia olhar para a aliança através das lágrimas. Senhor Marcos, Giuseppe disse solenemente, seria uma honra se o senhor aceitasse esta aliança, sem custo, como um pedido de desculpas pelo que fizeram com o senhor e como uma homenagem ao amor que o senhor e Beatriz compartilharam. Marcos pegou a aliança com mãos trêmulas. Ela era perfeita, exatamente como a que Beatriz havia vendido 20 anos atrás. Ele a segurou ao lado da aliança antiga e elas pareciam feitas uma para a outra. Eu não posso aceitar, Marcos tentou dizer, mas sua voz falhou. Pode sim, Giuseppe insistiu. Meu pai estaria orgulhoso e eu ficaria honrado. Marcos abraçou o velho homem. Dois estranhos, unidos por uma história de amor e redenção. O estúdio inteiro estava em silêncio, muitos com lágrimas nos olhos. Quando se separaram, Bonner limpou discretamente os próprios olhos antes de continuar. Senhor Marcos, há mais uma coisa. A resposta do público à sua história tem sido extraordinária, e várias pessoas e organizações querem fazer algo especial. A tela atrás deles acendeu, mostrando imagens. A Universidade de São Paulo está criando uma bolsa de estudos em nome de Beatriz Oliveira. Bonner explicou. Para filhos de ex-presidiários que demonstrarem caráter e determinação. 3 bolsas completas por ano, por tempo indeterminado. Marcos cobriu a boca soluçando. Em nome da Beatriz e mais.
Bonner continuou. O Cemitério da Consolação está estabelecendo o programa de dignidade no luto, oferecendo enterros gratuitos para famílias de baixa renda. O senhor será o coordenador se aceitar. E, finalmente, Bonner disse, um grupo de empresários está criando um fundo de microcrédito para trabalhadores honestos que precisam de uma segunda chance. Será chamado de Fundo Marcos e Beatriz. Marcos não conseguia processar tudo. Era demais. Muito mais do que ele jamais poderia ter imaginado. Por quê? Ele finalmente perguntou. Por que tudo isso? Por quê? Bonner respondeu. Sua história tocou algo profundo no coração dos brasileiros. Mostrou que ainda há bondade no mundo, que redenção é possível, que amor verdadeiro existe e que dignidade não tem preço. Marcos olhou para as alianças em suas mãos, a velha e a nova juntas. Beatriz sempre dizia que até das maiores dores pode nascer algo bonito, que Deus transforma nossas lágrimas em estrelas. Ele olhou para a câmera uma última vez. Se alguém está assistindo e se sente perdido, se cometeu erros e acha que não há volta, se é tratado como invisível pela sociedade, eu quero que saiba, você importa, sua vida tem valor e nunca é tarde demais para começar de novo. Beatriz me salvou quando eu era apenas um número em uma prisão. Me mostrou que eu poderia ser mais. E agora ela está me salvando de novo, mesmo depois de partir, mostrando que nosso amor, nosso sacrifício, nossa história podem inspirar mudanças, podem tocar vidas, podem fazer diferença. Ele segurou as alianças contra o coração. Amanhã, vou enterrar minha Beatriz com essas duas alianças. E vou prometer a ela que viverei o resto dos meus dias honrando a segunda chance que ela me deu, ajudando outros a encontrarem suas próprias segundas chances. A entrevista terminou. As câmeras desligaram. Mas Marcos ficou sentado por um longo momento, apenas segurando as alianças e chorando. Não mais de dor, mas de gratidão. Seus filhos entraram no estúdio e o abraçaram. Giuseppe Júnior apertou sua mão mais uma vez, e dezenas de pessoas da equipe se aproximaram para cumprimentá-lo, cada um com lágrimas nos olhos. No dia seguinte, sob um céu azul perfeito, Marcos colocou as duas alianças nos dedos de Beatriz. A cerimônia foi pequena, como ela teria querido, mas milhares de pessoas mandaram flores. O cemitério parecia um jardim, e quando o túmulo foi finalmente fechado, Marcos ficou ali por um longo tempo, sua mão sobre a pedra fria. Consegui, meu amor, ele sussurrou. Mantive minha promessa. E você continua me salvando mesmo de longe. Uma brisa suave soprou, trazendo o perfume das flores. E Marcos sorriu, porque por um momento, só por um momento, ele podia jurar que sentiu a mão de Beatriz segurando a sua. 50 anos de amor. 50 anos de redenção. E uma história que tocaria milhões de corações, provando que a verdadeira riqueza não está no ouro, mas na forma como vivemos e amamos. Marcos caminhou para fora do cemitério, não mais um homem invisível, mas alguém que havia transformado dor em propósito, humilhação em esperança e perda em legado. Seu trabalho ainda não estava terminado, mas agora ele sabia exatamente o que fazer com o tempo que lhe restava. E Beatriz, onde quer que estivesse, estaria sorrindo.